Olá pessoal, vamos continuar a falar sobre o tema de social media. Nesta online vamos dar relevância ao Facebook e ao Instagram. Antes de começarmos, vou-vos falar sobre as 5 redes sociais que têm uma maior procura atualmente, ok? Que são mais utilizadas pelo público no geral. Começamos pelo Facebook, em primeiro lugar, depois temos o YouTube, o WhatsApp vem em terceiro, o Messenger em quarto e o Instagram em quinto. Nesta aula não vamos falar sobre o YouTube, mas vamos ter que abordar esta rede mais para a frente, de forma mais específica, visto ser uma rede social que está em grande ascensão por várias gerações web, mas fundamentalmente pela geração alfa, que é a geração web que nasceu a partir de 2010. Ora bem, como eu referi, nesta aula online vamos aprender como trabalhar as nossas redes sociais. A primeira lição que temos que ter em conta é que devemos definir as redes sociais onde queremos estar presentes. É o primeiro passo. Tendo em conta o nosso público-alvo, ou seja, o nosso público que queremos atingir e que é representado pela nossa persona, ok? A persona que nós idealizamos para representar esse público. Em segundo lugar, devemos definir a linguagem a adotar em cada rede social, porque, como vocês sabem, o conteúdo até pode ser idêntico, mas cada rede social tem o seu público, com as suas idades, com os seus interesses, níveis de instrução, um conjunto de características que diferem. E como tal, nós temos que ter uma forma de abordagem diferente. No caso de uma escola, por exemplo, os conteúdos a divulgar até acabam por serem muito semelhantes, não é? Porque aquilo que interessa a uma encarregada de educação interessa também ao aluno, ao jovem, mas, no entanto, nós não falamos com o encarregado de educação da mesma maneira que falamos com o jovem. Neste sentido, o formato da mensagem deve ser pensado de maneira diferente. E quando eu me refiro em formato da mensagem, estou-me a referir à linguagem que utilizamos, às imagens que utilizamos, à forma como construímos também o nosso diálogo, pode ser mais ou menos direto, enfim, um conjunto de situações que devemos adotar. Portanto, devemos refletir muito bem sobre o formato e o nosso tipo de mensagem e planear os conteúdos a divulgar de acordo com o público-alvo que pretendemos atingir. Neste sentido, portanto, nesta divulgação existe um terceiro ponto muito importante, em que as histórias têm um peso muito grande no intuito de aproximar o consumidor às marcas. As histórias, jornadas do herói, que já falamos anteriormente, ajudam o consumidor a sentir-se mais identificado com a marca, ok? E isto porquê? Porque a jornada do herói permite contar uma história com a qual o indivíduo se identifica. Ou seja, a jornada do herói apresenta situações, conflitos e cenários narrados ao longo da história, com as quais o indivíduo sente que já presenciou, ou que está a presenciar, ou que está a viver aquela situação, não é? Ou seja, a jornada do herói reflete as vivências do indivíduo e automaticamente este sente-se mais próximo da marca. Porquê? Porque esta vai demonstrar com esta vivência, não é? A reflexão desta vivência, que compreende as necessidades e expectativas da persona, do indivíduo. Um quarto ponto prende-se com a utilização de vídeos nas publicações. O vídeo está a ganhar cada vez mais adeptos e consegue uma dinâmica forte que, por sua vez, também consegue promover mais visualizações e um maior alcance das publicações. O vídeo está, de facto, a ter muito sucesso em várias
gerações, com várias faixas etárias. Um quinto ponto, devemos acompanhar os resultados das publicações, medindo as visualizações, o alcance e os gostos, e bem como os comentários que cada publicação acaba por receber. Isto é muito importante para percebermos se temos decidido corretamente até o momento e perceber o que é que podemos melhorar. Uma dessas questões prende-se com os horários, por exemplo, não é? Perceber qual é o melhor horário, quais são os melhores dias para fazer determinadas publicações. Esta análise que falamos no ponto 5º, no ponto 5, vai-nos ajudar isso, porque vai-nos ajudar a perceber quais foram as publicações que tiveram mais relevo, foram mais visualizadas no horário X, Y ou Z, por exemplo, e em que dias da semana, ok? Por isso, para além disso, outras situações que nos vão ajudar a avaliar o tipo de comentários que recebe, o tipo de, o número de gostos, tudo isso é muito importante para percebermos o que vamos fazer daqui por diante, ok? E aprender com isso, certo? No Facebook, então, que tipo de conteúdos é que podemos publicar? Podemos publicar imagem, uma ou várias imagens, o vídeo, que também apresenta vários formatos, ou pode apresentar vários formatos. Atenção que o Facebook recebe mais publicações com outro tipo de dimensões, mas o Instagram, por exemplo, só recebe 1080 por 1080, ok? Que é o tal formato quadrado. O Facebook consegue receber, é elegível o formato horizontal e o formato também vertical. Para além destes, temos também o álbum de fotos. No Facebook podemos criar álbuns com várias fotos e podemos criar algo que eu gosto muito também, que é o carrossel. O carrossel, atenção, só uma ressalva, também só recebe fotos com dimensões de 1080 por 1080 px, ok? Mas o carrossel é muito engraçado porque permite-nos fazer uma sequência de fotos em que, na última foto ou na primeira, podemos colocar o logotipo da nossa marca. Podemos, aliás, ele coloca automaticamente, nós apenas temos que decidir se queremos isso ou não. E também nos permite fazer linkagens a outras presenças que nós tínhamos na web, como seja um site, como seja um blog, como seja o próprio YouTube, por exemplo, ok? Portanto, o cliente consegue, o observador, o lead consegue clicar nesse link e aceder à nossa página de Facebook, ao nosso site, ao nosso blog, ao nosso YouTube, consoante aquilo que nós queiramos. Temos também uma apresentação, esta também é muito interessante, porque permite que nós publicamos até 10 fotografias numa sequência, podemos adicionar música e pode haver também, podemos colocar transições na passagem das fotos, ok? Tem um efeito muito interessante. Para além das anteriores, podemos publicar diretos, eventos, ofertas, empregos, sendo uma página, como é óbvio, não é? Até aqui, portanto, atenção, tudo isto é possível fazer de forma gratuita, ok? O que é muito interessante. Depois temos a experiência instantânea, e esta é uma experiência apenas para mobile, ok? Que pode ser associada a uma campanha que nós estejamos a fazer para Facebook e para Instagram, em termos de computador, em termos de feed de rede social, para ser visualizado em computador, ok? Ora bem, no Facebook, como é que nós podemos então aumentar os fãs e mais alcance? Através da partilha de conteúdo com forte interesse para o público. Dicas como fazer algo, como utilizar algo, como atuar perante determinada situação, ou seja, conteúdo que a nossa persona, que o nosso público-alvo veja como útil, ok? Devemos publicar mais esse tipo de publicação do que a publicação puramente promocional.
Reforço também que o link da página de Facebook deve estar presente em todos os meios publicitários da marca. É importante convidar amigos da página e pessoas que fazem gosto nas publicações, e também é muito importante investir na publicidade paga, como já referi. Esta publicidade paga vai permitir até que a nossa publicidade, que é orgânica, as nossas publicações orgânicas tenham mais alcance. Eu costumo, por exemplo, intercalar a publicidade paga com publicações orgânicas, precisamente para promover esse tipo de publicação. Outra forma que nós temos é publicar também vídeos diretamente no Facebook, não através de links, publicados logo no Facebook. E há outra situação muito importante, que é além das histórias, não é, que estou aqui a escrever com imagens e vídeos, para que o indivíduo se sinta mais envolvido com a história, é importante que nós também comentemos as publicações através do nosso perfil, por exemplo, do Facebook, que nós temos no Facebook. É muito importante também comentarmos os próprios comentários que fazem às nossas publicações. Isso também tem um grande peso e fomenta mais interação e fomenta mais alcance. Aliás, anteriormente vimos que voltou-se a falar das estatísticas, ok? É outra questão que eu quero reforçar. O Facebook permite relatórios muito precisos sobre os gostos, sobre a interação, o alcance das nossas publicações orgânicas e não orgânicas. Tem informação muito, muito específica, que é muito interessante para nós analisarmos, inclusivamente estatísticas sobre o público-alvo, ok? Quer da nossa página, quer do geral. Outra questão muito importante é partilhar links externos que sejam interessantes para o nosso público-alvo e que sejam reconhecidos, não é? Porque isso ajuda a que a nossa página ganhe credibilidade também perante não só o nosso público-alvo, mas também até perante o próprio Facebook. Outra situação muito importante são os grupos que nós criamos no Facebook, que nos permitem também criar comunidades à volta de temas de interesse que são relacionados com os conteúdos da nossa página, ok? Porquê? Porque os membros dessas comunidades vão ajudar a partilhar informações que são lá publicadas, ok? Podem mesmo chamar, se considerarem interessante essas informações, podem mesmo promover mais interação e chamar outros interessados para essas comunidades. Por outro lado, também nos permite personalizar mais o contacto com os nossos leads, não é? Porque eles sentem que estamos a passar informação que só passamos a eles também, não é? Portanto, isso também é muito importante. Ora bem, no caso do Instagram, temos outras dicas, como seguir contas relevantes que seguem a nossa, partilhar, gostar essas publicações e comentar essas publicações que são marcantes e fazer publicações regularmente. Aliás, o seguir outras contas relevantes que seguem a nossa pode mesmo ser de facto muito importante, porque também vamos conseguir gerar comentários bastante relevantes. Ora bem, fazer publicações em stories e no IGTV é outra forma importante de aumentar o alcance, visitas ao perfil, e colocar também boas hashtags nas publicações. Nós podemos colocar até 30 hashtags, mas não devemos abusar dessas publicações. Porquê? Porque não só pode ser considerado spam pelo próprio Instagram, como também nos podemos perder um pouco, não é? Com tanto hashtag. Portanto, convém reduzirmos esse número a 12, sendo que metade ou mais de metade sejam hashtags só relacionadas especificamente com o nosso tema, e as restantes que possamos enquadrar o nosso tema em hashtags mais gerais, ok? Em termos do feed, funciona muito bem a imagem e o vídeo, de preferência, lá está, quadrado, 1080 por 1080.
Podemos também colocar álbuns que integram até 10 imagens ou 10 vídeos e volto a reforçar publicações regulares e diárias. Ainda relativamente às stories, há uma dica importante que eu também gostaria de lançar aqui, que é as stories, vejam bem, 1080 por 1920, e há outra situação que é, as stories têm que ser publicadas diariamente, várias vezes ao dia, não é? Várias vezes ao dia. E há algo que eu faço e que tem bons frutos, que é, como uma story é muito intuitiva, portanto, e é muito fácil, muito dinâmica, eu ligo sempre essa story com o feed, ou seja, o tema que eu coloco no feed, eu posso resumi-lo na story, não é? Porque a story não pode levar muita informação, como vocês sabem, não é? E, portanto, depois o que é que eu faço? A informação vai no feed, através de vídeo, através de uma seleção de um álbum de imagens, não é? Por exemplo, de uma sequência em que tem mais informação, e no story eu faço referência a essa informação, dizendo às pessoas para seguir o meu feed. Normalmente, esse tipo de estratégia tem impacto, causa mais visualizações e tem também promovido as contas, o interesse de outros em seguir a conta. Outra situação que também passou anteriormente é: utilizem os stickers nos stories. É interessante, dá-lhe dinâmica e dá-lhe uma certa, dá-lhe aquela ideia do divertido, não é? Sem ser, atenção, não tornem o vosso story ridículo, não é? Ou vulgar, não vulgarizem o story, mas tornem-no divertido, porque é muito interessante e pode ser muito interessante tomar esse tipo de estratégias. Pronto, nós por hoje ficamos por aqui. Eu vou então também entregar-vos um guião sobre a próxima tarefa relacionada com este tema que debatemos aqui, e brevemente depois faremos mais aulas online com outros temas também de interesse. Ok? Beijinhos, até à próxima.